nuevamente. Entonces, ahora nos volvemos a la siguiente presentación. Então, dando continuidade ao nosso simpósio, eu gostaria de convidar a Ana Paula Brandão e a Tainá Reis para fazer sua apresentação, por favor. Boa tarde a todos. É só um momento que eu vou colocar aqui os slides. A Tainá está aí, né? Tainá, dá um oi aí. Oi, estou aqui já. Tá, deixa eu tentar colocar Obrigada. aqui. Vamos ver. Vocês estão vendo? Sim? Tá, deixa eu só me organizar aqui. Então, é um prazer estar aqui com vocês de novo na Conferência Amazônicas, rever muita gente, né? Muita gente que estava com a gente quando a gente apresentou lá no SILA também, mas aqui a gente vai apresentar ainda o estudo da classificação nominal, mas tentando aí comparar duas línguas, o Enau e Nenauê e o Pareci. E todo mundo acho que me conhece aqui, quem não me conhece, eu sou professora da UFPA, e a Tainá foi minha aluna de iniciação científica na graduação. A gente elaborou os slides em inglês para facilitar para o pessoal aí, e vamos falar em português, tá? Primeiro, eu vou apresentar rapidamente a tipologia, a base teórica que a gente utilizou na pesquisa, e vou falar sobre os classificadores nas duas línguas, e depois a Tainá ela vai apresentar a pesquisa dela com gênero também, Enau, Nenauê e Pareci, e a gente vai fazer algumas conclusões e comparações aí. Só para lembrá-los, quem não sabe, o Enau, Nenauê e o Pareci são povos que vivem no Mato Grosso, e eles estão ali bem próximos, sendo que Enau, Nenauê está mais próximo de Rondônia, já ali de Vilhena, e o Pareci está mais próximo de Tangará da Serra. Aqui são só algumas fotos que alguns já devem ter visto também por aí, alguma apresentação da documentação com Pareci e da documentação com Enau e Nenauê, que é o meu último projeto, apoiado aí pelo ELDP. A última viagem que a gente fez foi em janeiro de 2020, antes da pandemia, e eu fui junto com a Tainá e o Jurandir Pareci também, ele participa do nosso projeto, e a gente espera voltar logo o mais breve possível, né? Vamos ver. Começando aqui a parte, então, dos sistemas de classificação nominal, nós utilizamos aí os trabalhos de Greenwald, 2000, Archewald, 2016, também Seifert e Greenwald, e o Passer, né, de 2016. E aqui é só para lembrar essa questão de que quando a gente olha ali a escala de gramaticalização, né, nesses sistemas, então, geralmente se coloca as classes nominais e gêneros como, né, tendo elementos mais gramaticais, vamos dizer assim, né? E aí os sistemas amazônicos, eles vão apresentar classes nominais no início ali do processo de gramaticalização, e alguns autores colocam essa possibilidade, então, de se chamar esses sistemas dessas línguas amazônicas como sistemas híbridos, e justamente porque eles apresentam, então, uma função que seria parecida com a concordância, não seria exatamente concordância, né? E a ocorrência também fora dos sintagmas nominais. Mas o mais interessante na nossa pesquisa, a gente começou analisando o gênero, e nós ficamos muito em dúvida se realmente existia gênero em Enau e Nenauê, porque no Pareci não existe, não tem o gênero como uma categoria gramatical. E então a nossa pergunta primeira foi: existe o gênero como categoria no Enau e Nenauê? E nós, comparando com outras línguas aruac, inclusive lá as línguas Campa, em que os sistemas de gênero eles são mais gramaticalizados que sistemas de classificadores, e algumas línguas como a Purinã, que nem apresentam, né, exatamente classificadores, é apenas o sistema de gênero, existem aí os nomes classificatórios, e a gente observou, então, que Enau e Nenauê, inicialmente, existiam os dois sistemas, só que o gênero ele é um pouco diferente de como a gente observa em outras línguas aruac.
E é isso que a gente vai apresentar aqui, e por isso que nós investigamos os classificadores, porque nós vimos muitas semelhanças do que era chamado de gênero com os classificadores, tá? E aqui é só rapidamente para mostrá-los que, considerando esses trabalhos aí da literatura sobre o assunto, a gente pegou 6 propriedades aí para analisar nessas 2 línguas. E aí, só lembrando, né, o que é mais prototípico aí, por exemplo, de classes nominais é a questão da concordância obrigatória, que aparece em todos os nomes, o número limitado de classes, a questão da contribuição semântica, que não é tão significante quanto a dos classificadores, que não há uma variação, né, entre falantes, e a questão que eu já falei de aparecer fora dos sintagmas nominais. E analisando, então, os classificadores, primeiramente, eu listei aqui as características principais desses sistemas, que são muito similares, e isso foi outra questão que a gente não esperava, porque nós estamos também trabalhando com a parte, o estudo histórico comparativo entre as línguas, até surgiu uma hipótese de que não seriam línguas diferentes, né, seriam variedades de uma mesma língua. Quando a gente olha aqui a parte gramatical dos classificadores, a semelhança é muito grande. E aí, aqui eu coloquei, infelizmente, a gente não tem tantos dados de Enau e Nenauê, devido à pandemia, a gente conseguiu coletar alguns textos, e eu tirei a maioria desses dados aqui dos textos e consegui elicitar à distância alguns dados, né? Mas a gente não tem tantos dados assim de elicitação do Enau e Nenauê. Eu coloco aqui, então, que são 11 classificadores em Pareci, 7 Enau e Nenauê. Eu vou mostrar daqui a pouco os cognatos aqui. Também se refere a propriedades semânticas como formato e consistência, como a gente viu na apresentação da Françoise Rose também, né, no Trinitário. Uma origem claramente lexical, pode aparecer com referentes, nomes se referindo a pessoas, animais, objetos, principalmente animais, tá? E aí o gênero ele vai aparecer mais com se referindo a pessoas. Raramente a marca ocorre nos próprios nomes, ocorre em si nos seus modificadores, numerais, demonstrativos ou incorporados em verbos. E nós vamos ver também que nem em trinitário aqueles tipos de classificação verbal ali. As funções derivacionais e anafóricas também são encontradas e a concordância não é obrigatória. Então, assim, são características bem comuns dos sistemas de línguas amazônicas, tá? E aqui, então, estou mostrando a tabela com os cognatos. Eu só encontrei um ali, que é o C e o Tse, que, no caso, o C ele tem um significado diferente no Enau e Nenauê. Ele significa algo que é longo, pode até ser encontrado com o sentido de grande, e o Tse, no Pareci, é o significado de pequeno. Foi um único significado diferente ali nesses cognatos, tá? E aqui eu vou mostrar, então, alguns exemplos dessas ocorrências com nomes, com verbos e modificadores, tá? Primeiramente, com os nomes, vocês podem ver ali com nomes de pessoas, né? Eles me chamam de Ana Paula Chi, porque existe outra pesquisadora antropóloga, que é a Ana Paula, do Rio de Janeiro, que é a Ana Paula, se eu não me engano, ela é C. Eu sou a Chi, que é a baixinha, ela é mais alta, né? E aí vocês estão vendo que pode classificar também animais. Com relação aos animais, no caso aqui, a gente pode verificar a função derivacional, né? Então, por exemplo, ali para a aranha, tem o nome do A, que seria qualquer espécie de aranha, e quando você fala do aquarri, esse quá, ele é um classificador, e eu ainda não sei exatamente, talvez ele se refere a coisas planas, como não parecia, mas ele aparece muito com aranhas, com alguns insetos. E tem o ri, que é o classificador de fino, e nesse caso é uma aranha pequena, que tem as perninhas bem finas, né? Por isso que eles colocam ali o ri. Esse quarri aparece com algumas aranhas ali, no caso com tipos específicos, né? Bom, vamos passar aqui para a parte dos verbos. E aqui vocês também veem que tanto em Pareci quanto em Enau e Nenauê podem ser incorporados a verbos, tanto no caso do Pareci em transitivos, intransitivos. No Enau e Nenauê é um pouco mais restrito a ocorrência, eu só encontrei até agora
com os verbos intransitivos descritivos, tá? No parecer, ele aparece praticamente em todos os tipos de verbos, e também tem aquela diferença que existe a classificação, né? Quando, no primeiro caso ali, por exemplo, 3A, 4A, você se refere a um argumento, que é o sujeito do verbo, e tem também o caso que se refere ao argumento oblíquo, e aí isso também é muito comum no parecer. No Enau e Nenauê eu não esperava encontrar, mas encontrei em textos uns 2 ou 3 exemplos também desse tipo de uso aí, tá? E aqui, no caso, quando é incorporado ao verbo, também não é obrigatoriamente incorporado. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Tá, e aqui a gente vai passar para os modificadores. Então, aqui vocês estão vendo que pode ocorrer com os numerais, ou com demonstrativos, e no exemplo 5A, que ele ocorre tanto com o nome quanto com o numeral, é um caso assim, bem raro de ocorrer. Geralmente ele só ocorre, né, não ocorre no nome, ocorre no modificador. E vocês estão vendo também que no Enau e Nenauê é possível, sendo que é similar ao trinitário, existe a função anafórica, e o mais comum é eles mencionarem, no caso aqui, por exemplo, de 6A, né, do catitu, 2 catitus estavam feridos, então eles estão falando sobre o catitu, e aí depois eles podem se referir a esse animal através do classificador nascer, né, tanto no numeral, quanto no verbo, quanto no demonstrativo, eles não vão repetir o nome ali, tá? E esse nascer, ele é muito comum com os animais quadrúpedes. E é isso, agora eu vou deixar a Tainá falar sobre o gênero. Pode falar, Tainá. Ok, todo mundo está me ouvindo? Normal? Ok. Tá, então, eu já fui apresentada, né, mas só para reforçar, eu sou Tainá Reis, eu sou recente-graduada pela UFPA, e agora a gente vai focar no gênero, tanto em Enau e Nenauê quanto em Pareci. Então, o Enau e Nenauê, ele é uma língua que possui 2 classes, que até então a gente considera como gêneros, que são masculino e feminino, que é uma característica comum à família Aruac apresentar essas 2 classes. E essas classes no Enau e Nenauê, elas são marcadas pelos sufixos li e a variante iri para o masculino, e lo e a variante iro para o feminino. Uma análise fonológica para saber melhor sobre a realização dessas variantes, ela ainda precisa ser feita, mas até então a gente já conseguiu observar que esses morfemas eles podem ocorrer tanto no próprio nome, isso acontece em menor grau na língua, quanto por evidências de concordância, mostrando que a língua tem uma marcação predominantemente covert, ou seja, o gênero é muito mais expresso pela concordância, apesar de que a gente já observou uma perda gradual dessa propriedade, que é a concordância, a principal característica de um gênero gramatical. Outra coisa que a gente observou na análise, que foi um certo padrão, mesmo que pequeno, mas deu para observar que a maioria dos nomes que são marcados como masculino, eles são para seres humanos do sexo masculino, para alguns animais, principalmente a maioria dos animais, né, principalmente animais de grande porte, e a maioria dos nomes para inanimados. Já os que são marcados como femininos são para mulheres, para nomes de peixes, alguns animais que são geralmente os pequenos e alguns poucos inanimados. Além da perda da concordância que a gente observou, outra propriedade que não é tão comum ao gênero que a gente viu no Enau e Nenauê é a variação dessa marcação, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Em relação à contribuição semântica, ela vai depender de propriedades como humanidade, sexo biológico e animacidade, que fica dentro do que Passer, um dos autores que a gente está utilizando, afirma serem nichos semanticamente produtivos que são comuns ao gênero, que normalmente não vai apresentar tanta contribuição semântica para além desses traços que a gente encontrou no Enau e Nenauê. Indo para o nosso primeiro exemplo sobre gênero, a gente observa aqui o uso da concordância em construções com referentes humanos e que apresentam verbos descritivos, que é onde a gente mais encontra a concordância e a obrigatoriedade dos morfemas de gênero. Então, aqui a gente tem a concordância, a obrigatoriedade e a contribuição semântica dentro daquela traço que Passer considera como comum, que é o sexo biológico.
Nesses exemplos, a gente tem 2 termos de parentesco que fazem parte desse pequeno grupo da língua Inauê que recebem as marcas de gênero na sua própria morfologia. E aqui a gente consegue, como dá para ver aí embaixo, ver as características, vamos dizer assim, prototípicas desse sistema com mais clareza. Então, a gente vê a concordância, a gente vê o uso dos morfemas obrigatório, porque a distinção é necessária para a compreensão do falante de quem se está falando, e aqui a gente não observa nenhum tipo de variação nessa marcação do gênero. Só que a maioria dos contextos que a gente encontrou na língua não apresentam essas características. Então, nosso próximo exemplo mostra geralmente isso, que a concordância, em grande parte dos contextos linguísticos, está passando a ser opcional. Então, aqui a gente tem um nome com referente não humano, que é o nome para casa, e a gente observa que um falante usou o morfema de gênero masculino e o outro não usou nenhuma concordância. E aqui a gente também observa... 5 minutos. Ok. E aqui também a gente observa a variação, ou seja, a gente vê um falante usando o morfema de gênero e o outro não, sendo que a gente está tratando do mesmo nome, mostrando aí uma característica que não é muito comum. Então, aqui a gente vê a obrigatoriedade de concordância ou de uso dos morfemas, ela não existe. Mais à frente, a gente tem uma tabela que mostra melhor essa variação que a gente encontrou na marcação de gênero. Então, se a gente olhar a tabela, esses 2 falantes deram dados um pouco discrepantes ao responder o mesmo questionário sobre nomes de animais. Então, o segundo falante, em alguns momentos, marcou o mesmo nome num gênero diferente, ou marcou nos 2 gêneros, ou então, em alguns casos, não usou nenhuma evidência de concordância, não usou nenhum dos 2 morfemas de gênero. Então, aqui a gente consegue observar a variação de um falante para o outro. E aqui também a gente consegue observar a mudança ocorrendo no sistema de gênero Inauê, fazendo com que ele fique um pouco mais próximo do que a gente já encontra no Pareci, que é uma língua que já perdeu esse sistema. Então, segundo Brandão, o Pareci tem apenas vestígios dessa marcação de gênero que um dia existiu. Lembrando que o gênero ele pode ser remontado do Proto-Aruac, então ele é uma categoria comum a essas línguas. E no Pareci, há apenas vestígios em nominalizações. Então, os nominalizadores ralô e raré vão derivar verbos transitivos e intransitivos e também adjetivos. A gente observa uma certa semelhança entre esses nominalizadores e as marcas de gênero Inauê. Então, o ralô e o raré vão distinguir feminino e masculino, respectivamente. E assim como a gente está vendo uma predominância em sentenças com referentes humanos no Inauê, aqui no Pareci, essa distinção de masculino e feminino só ocorre em construções com referentes humanos. Aqui a gente tem um exemplo desses nominalizadores sendo usados, né, em 9 com verbos e em 10 com adjetivos. Outra característica do Pareci é que essa língua já não distingue mais masculino e feminino em pronomes pessoais de terceira pessoa do singular. Ela já, obviamente, já não apresenta mais gênero e essa distinção não existe. Essa característica de ter essa distinção no pronome de terceira pessoa do singular é também comum às línguas aruac e já também não é mais encontrada no Inauê. O Inauê não distingue mais masculino e feminino nos pronomes pessoais de terceira pessoa do singular. Concluindo, a gente consegue ver aqui nessa tabela mais claramente como que o gênero, os classificadores em Inauê e os classificadores em Pareci se comportam em relação às propriedades que a gente escolheu para analisá-los. Então, mais precisamente o gênero, a gente vê que em alguns casos ou ele não apresenta, ou ele apresenta parcialmente as características que se considerariam prototípicas dessa categoria. Então, ele tem um comportamento relativamente distante do protótipo. Os classificadores, tanto em Inauê quanto em Pareci, já apresentam muitas das categorias consideradas prototípicas, mas eles têm em comum com o gênero o fato de ainda permitirem que os marcadores ocorram tanto fora quanto dentro do sintagma nominal, além de poder gerar concordância em algum grau, apesar de que ela não é obrigatória. Passando para o próximo slide, então,
algumas perguntas que surgiram, né? A primeira é, será que a gente pode considerar o sistema de classificação em Enaue e Nenauê e Pareci como sistemas híbridos, já que, levando em conta que eles são um pouco distantes do que seria prototípico, que eles compartilham algumas propriedades em comum, o que é muito comum em várias línguas amazônicas, esses sistemas que apresentam características um de outro, e também a hipótese de perda de gênero no Enaue e Nenauê, com base no fato de que o gênero ele pode ser reconstruído do proto-aruac, então ele já seria existente na língua, e na observação dessa perda gradual da concordância e da obrigatoriedade. Mas, obviamente, que para responder essas perguntas a gente precisa de pesquisas futuras para entender com dados, com ida ao campo, e talvez um estudo diacrônico dos sistemas de classificação nominal nas línguas do subgrupo Juruena. E então, essa é a nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção de todos. Vocês cronometraram, parabéns pela apresentação. Eu gostaria de abrir, então, para as perguntas e comentários. Bruna? Muito obrigada, Tainá e Ana Paula, foi ótimo, super interessante. Um ponto de interrogação. Com relação ao Tse, Pareci, né? Eu sei que não é Nenauê. Eu vi um Tini Tse, um jaguar small, jaguar pequeno. Mas isso é o quê? E como o jaguar geralmente recebe esse classificador pequeno ou tem a ver com filhotes de jaguar, por exemplo? Porque... Posso falar? Pode, que depois vai se... Vai. Depois você continua a pergunta. Então. Não, vai. É só corrigindo aqui o Tini Tse, né? Tini é a onça, né? E aí, quando se refere ao gato, é Tini Tse. E aí o Tse, ele é para pequeno, que é o contrário do Enaue e Nenauê, né? O Tse, ele não se refere a pequeno. E o C em Enaue e Nenauê é o quê? Desculpa, agora eu não lembro mais. Ele se refere mais à característica de um referente longo, né? A questão do longo. Uhum. Pode ser alto no caso da pessoa. Uhum. Tá, desculpe, tá ótimo. Não, é que me escapou alguma coisa. Obrigada. Obrigado, Bruna. Aline, por favor. Olá, Ana e Tainá. Obrigada pela apresentação, maravilhosas. Lá naquela tabela em que você mostra vocês mostram os dois falantes, né, que tem diferença no uso da marcação de masculino e feminino, eu queria saber se tem alguma tendência de ir mais para o masculino ou de ir mais para o feminino. A tabela foi rápida, não deu para saber. E se talvez a gente não teve, claro, na apresentação tão rápida, a gente não tem acesso a questões sociolinguísticas. Eu fiquei me perguntando se tem uma tendência dos mais velhos fazerem essa perda mais do que os mais jovens. Tem alguma coisa assim nesses dados? Ou pela comunidade ser tão pequenininha também, às vezes... Sim, a Tainá pode explicar melhor, que ela que coletou esses dados aí, Tainá. Sim, não sei se... Eu acabei não pontuando isso, mas o falante número 2, ele usa com mais predominância o morfema de gênero masculino com nomes que são com referentes não humanos. Então, para falar de animais, para falar de objetos, quando tem evidências de concordância, em sua maioria é usando o morfema de gênero masculino. Pode ser que alguns falantes estejam passando a usar como um gênero não marcado, porque cada vez mais a gente observa que eles não têm critério, tanto semântico quanto formais, para classificar os nomes em um dos gêneros. E a gente observa isso principalmente na fala dos mais jovens. Mas, ainda assim, na fala dos mais velhos, que a gente tem, por exemplo, gravações de histórias contadas pelos caciques, isso foi um problema grande para a gente montar essa apresentação e também montar o artigo que a gente escreveu, foi de achar evidências do uso de gênero. Então, foi muito difícil, mesmo na fala dos mais velhos, mas neles ainda
vamos dizer assim, nas elicitações, às vezes eles usam bastante, mas já na fala espontânea já está ficando cada vez mais escasso, mesmo na fala deles. Legal, obrigada. O que eu pensei. Passo a palavra para o Tiago. Me inscrevo na sequência. Oi, Ana Paula e Tainá, parabéns pela belíssima apresentação. Eu gostaria de saber se vocês acham correto dizer que tanto o Inauê quanto o Pareci estão num processo, então, de perder gradualmente tanto o sistema de gênero quanto o sistema de classificadores, só que cada língua estaria numa posição diferente dentro desse processo para cada um desses sistemas. E, basicamente é isso. Então, Tiago, com relação ao gênero, parece que tem uma grande evidência de que realmente existia, né? E como a gente tem essa hipótese de que o Enau e Nenau ele seria uma espécie de pré-Pareci, e isso ocorre não só com relação a essa questão do gênero, mas também quando a gente analisa, por exemplo, o sistema de alinhamento das duas línguas, e isso é um trabalho futuro que eu estou fazendo com o Fernando Carvalho, a gente está observando muitas coisas assim de mudanças que, vamos dizer, no sentido de que o Pareci está sendo mais inovador e o Enau e Nenau ele é mais conservador. Com relação aos classificadores, quando eu não tinha tantos textos, que eu comecei a fazer análise dos classificadores em textos recentemente, eu tinha a hipótese de que o sistema de classificadores ele não era exatamente como no Pareci, que no Pareci ele parecia já realmente mais assim até gramaticalizado, né? Ele aparece mais frequentemente como esse tipo aí que eu coloquei de parece que é concordância e tal, com os verbos. Antes eu não tinha tantos dados de classificadores com verbos, e eu ainda também me questiono, né, porque a gente tem poucos dados de Enau e Nenauê, o quanto são frequentes esses classificadores com os verbos. Eu acredito que não seja tão frequente. Então, a minha hipótese ainda mantenho é de que talvez se está iniciando, se está mudando o sistema de gênero, né, desaparecendo, e se está criando, é como se fosse o Pareci lá antigamente, né? O Pareci hoje já tem um sistema claro de classificadores, e lá atrás ele talvez não tinha, e lá atrás como está hoje o Enau e Nenauê, né? É um meio que assim, é um sistema de nomes classificatórios com algumas propriedades que parecem classificadores. É isso. Ana, Tainá, parabéns, apresentação excelente, um quadro teórico muito claro. E, em relação ao Munduruku, eu uso muito das referências que vocês usam, são duas línguas completamente diferentes, em lugares diferentes, mas que têm comportamentos muito parecidos. E essa perspectiva que você traz dos sistemas amazônicos serem híbridos, citando Passer, 2016, né, tendo uma função tipo concordância e a ocorrência em sintagmas nominais externos, eu fiquei me perguntando, quando vi o seu dado 3A, o classificador ele aparece no verbo, no dado 3A, mas não aparece no sintagma nominal, do qual ele teria vindo. A característica da incorporação nominal dos classificadores é essa na língua, eles saem do constituinte nominal e se incorporam no verbo dessa maneira, e aproveitando essa perspectiva, você trata isso como concordância ou como retomada anafórica? Desculpa te apertar um pouquinho, mas é porque é um tema que é muito interessante para esse ângulo. Obrigado. Sim. Sim, inclusive no Pareci, que é onde eu fiz mais, vamos dizer, trabalhei mais, né, estudei mais, a gente pode ver que tem mais uma função anafórica. Aí sim eu posso dizer que né, pelo meu estudo já há algum tempo, no Enau e Nenauê, tudo indica que vai pela mesma linha, né? Normalmente ele não aparece com o nome, só aparece mesmo lá no verbo, mas tem a possibilidade de aparecer, como os exemplos lá do Trinitário, né, com a questão discursiva, em que se ele é primeiramente mencionado, né, no discurso, aparece lá
nos dois, mas aí depois ele pode aparecer apenas no verbo ou qualquer outro modificador para se referir àquele nome. Uhum. Obrigado, Ana. Eu queria passar a palavra para o Jorge Rosés para uma pergunta rápida e depois tem uma questão no chat para você olhar, por favor. Thank you. Thank you, Ana Paula. Thank you, Tainá. That was really interesting. I was interested in the se with a TSE for long and then the SE for small in the other language. And so I noticed that some of your other examples further down in the table, the correspondence was S and S, but here the correspondence seems to be TS versus S. And so given that the meaning is so different, could you argue that these are two distinct classifiers and not cognate classifiers? Because the two languages seem very closely related, and it seemed to me in your table, at least, that the correspondence was SS. So there was a mistake on my table. Now I notice it, because in Farsi, the sa it corresponds to sa in Nawi, and sorry about it. Now I see that I put the nase, like I just copied and paste. Okay, sorry, yeah. Never mind that. Bom, agradeço a Ana Paula e a Tainá pela apresentação e a audiência pelos comentários e perguntas.